Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou responder o comentário que a Juliana Pazini fez lá no vídeo que eu falo sobre o que é terapia e como funciona a terapia na abordagem fenomenológica existencial. O comentário dela ficou tão legal que eu achei interessante responder em forma de vídeo, porque além de complementar o assunto, ela vai fazer uma pergunta que é uma dúvida bastante recorrente de quem está iniciando na abordagem. Então, se você ainda não viu o vídeo sobre o que é terapia, vai lá ver, porque o episódio de hoje pode complementar aquele, tá? Mas vamos ver o que a Juliana falou. Oi, Gisele, aqui falando como paciente, ok? Comecei faz um mês terapia nessa linha. É muito novo para mim, até porque sempre fiz terapia na Gestalt ou psicanálise e estou sentindo bastante diferença. Eu queria parar um pouquinho nesse ponto. Ju, se você já fez terapia com a Gestalt e agora está fazendo na Fenô, repara que tanto na Fenô como na Gestalt terapia, quando o psicólogo te ouve, ao invés dele direcionar a escuta dele para tentar te encaixar em algum modelo, ele vai buscar o sentido que você dá para as coisas que te aconteceram e que te acontecem. Então, Ju, se você está sentindo muita diferença entre a terapia da Gestalt e a da Fenô, a gente também precisa considerar que cada psicólogo, ainda que reze na mesma cartilha, tem o seu jeito de ser, o seu jeito de trabalhar. Tem gente que é mais caladinha de natureza, o que não é meu caso, né? Eu falo bastante, mas tem psicólogo que não fala. Cada um é de um jeito e esse modo de ser vai influenciar, é claro, como o psicólogo vai se relacionar com o paciente. E de repente, é isso também que você pode estar estranhando, né, Ju? Mas vamos voltar lá para o seu comentário. Tenho estudado a Fenô e estou super admirada com a teoria, porém ainda não entendo na prática. Você comentou sobre empoderar o paciente, fazer com que ele assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Porém, também disse que não se sente conselheira. Na parte prática, como fazer com que o paciente saiba lidar com seus sofrimentos? Vejo que esse tipo de terapia trabalha mais a escuta. Bom, Ju, vamos começar pela questão da teoria e da prática da Fenô. Eu já disse, se não me engano, foi no episódio 32, que a fenomenologia existencial é, antes de ser uma psicologia, uma filosofia. Ela é uma forma de enxergar a vida, é uma maneira de compreender como o ser humano se constitui enquanto humano no mundo e com os outros. E a gente sempre parte da perspectiva da relação desse ser com o tempo, com o corpo e com o espaço que ele tem. Então, se a perspectiva é sempre a partir da própria pessoa, do nosso ponto de vista, não dá para ter qualquer pressuposto a respeito de qualquer ser humano. Para nós, o único pressuposto possível a respeito de alguém é o de que se ele nasceu, ele vai morrer. No âmbito do que é o humano, a morte é a única verdade absoluta possível. De resto, tudo é discurso. Tudo é só um ponto de vista, uma forma alheia de se ver as coisas. Nada do que está aí no reino dos saberes todos pode explicar completamente a existência de um ser humano. O que importa, então, a nós da fenomenologia, muito mais do que qualquer teoria científica, qualquer pressuposto sobre o que é ser homem, é o que a própria pessoa tem a dizer sobre ela. É o que ela faz com o tempo que ela tem entre o nascimento e a morte dela. O como ela lida com a liberdade que é intrínseca a esse ter de existir. Então, resumidamente, as ideias nesse sentido elas são muito simples. Não existe nenhuma verdade absoluta além da morte.
2, só a própria pessoa pode falar sobre ela, sobre como ela compreende, sobre como ela se manifesta no mundo dela. O fato de eu concordar plenamente com isso me faz rever os meus posicionamentos não só como psicóloga, mas também em todos os outros aspectos da minha vida. Eu estou dizendo isso, Ju, para te explicar que na FENO não dá muito para a gente separar a teoria da prática. Por quê? Quando eu assumo essa postura, eu consigo perceber a imensidão de possíveis verdades que eu posso chamar de minhas, entende? Se eu considero aquelas duas ideias, eu assumo então uma postura mais livre em relação ao que vai me chegar. Porque eu sei que vão existir várias formas de se pensar um fenômeno. Eu posso então ampliar as minhas possibilidades de ser e de agir. E é pautada nessa ideia de liberdade que eu vou atuar. Vê como não dá para separar muito a teoria da prática, tá vendo? Como eu já disse lá no outro vídeo sobre terapia, o psicólogo ele vai buscar se aproximar ao máximo da perspectiva que o próprio paciente tem, considerando o sentido que ele dá para as coisas, como ele percebe o tempo, o espaço, o corpo e a morte dele. Não existem técnicas prontas para isso, a não ser ouvir com a intenção de buscar junto com ele o sentido das coisas, no sentido de sentir e também de intencionalidade, sabe? E enquanto a gente vai juntos buscando o sentido das narrativas do paciente, ele vai conseguindo dar uma forma para a existência dele. Essa forma que a existência toma, ela vai acontecendo enquanto o paciente vai compreendendo como ele tem compreendido as coisas e como ele tem sido. Isso tem muito a ver com o empoderamento que você falou lá no comentário. Apesar do empoderamento ter caído num lugar meio marqueteiro, né, de estar na boca dos coaches, e eu tenho um verdadeiro horror de coaches, ainda assim eu vou usar essa palavra empoderamento para falar dos objetivos do meu trabalho. Empoderamento significa ter poder sobre. E quando eu falo que o objetivo da terapia é auxiliar o paciente a se apropriar da sua existência, eu estou dizendo justamente que esse paciente ele passa a se empoderar de si. Ele se liberta da ideia de ser para algo, seja para a sociedade, para o marido, os filhos, e passa a se perceber como um ser com os outros no mundo. Ele passa a andar junto com os outros, porque a partir do momento em que ele conscientemente, sem subterfúgios, pega a existência dele e se apodera dela, ele se sente apto a transcender. Ajudar uma pessoa a se apropriar de si não tem nada a ver com dar conselho, João. Como eu disse, é na busca dos sentidos que as coisas têm, buscando as intencionalidades que movem os modos de ser, que o paciente vai começar a se perceber e a ver o quanto é possível ele próprio transcender. Enquanto eu me proponho a compreender o paciente, faço as minhas perguntas nesse sentido, o meu paciente vai falando e a conversa vai acontecendo de uma forma que, enquanto o paciente está falando, a coisa vai se desvelando num sentido de aletheia, que é a verdade mais pura do paciente para o paciente. Então, ali, naquele espaço iluminado pela aletheia, ele vai conseguir sair da caverna e olhar as coisas de uma forma mais ampla. Então, é a partir dessa abertura que ele vai conseguir encontrar os novos modos de ser e de lidar com a dor, que é o que realmente importa quando eu estou falando de cura, né? É difícil falar assim de uma forma geral sobre como o psicólogo da FENO ajuda o paciente a lidar com o sofrimento dele, porque cada paciente tem o seu próprio modo de lidar com a dor, né? Mas, de uma forma assim bem generalista, eu posso dizer
que eu vou me utilizar de uma escuta e de um caminho que vão levar, na verdade, a uma desconstrução, a um desmonte mesmo dos modelos externos que explicam o fenômeno do paciente, né? Para que ele próprio possa chegar aos seus próprios motivos e assim conseguir enfrentar esses motivos e dar uma nova vida, novas saídas. É ajudando a pessoa a compreender o que o sofrimento representa para ela, que sentido aquele sofrimento tem na perspectiva de vida dela, na história dela, é que ela vai encontrar os meios para lidar com o sofrimento. É importante eu dizer que em nenhum momento eu estou pedindo para que esse paciente fuja dos gatilhos ou eu estou dando receitas para que ele fuja do sofrimento, como prescreve uma psicologia positiva. Ao contrário disso, eu sugiro que ele olhe para os gatilhos, para as angústias, para os sofrimentos, que ele considere conscientemente a sua responsabilidade nisso tudo que está se apresentando e que ele pense ele por si só o que pode ser feito. Isso é escutar o que a angústia tem a dizer. E é só desse jeito, desconstruindo a dor, é que a gente pode se refazer num sentido de transcendência, tá? Eu acho que eu consegui te responder, Ju, e eu te agradeço demais pelo comentário e por me inspirar a fazer esse vídeo. O assunto é gigantesco, é claro, e não dá pra gente fechar em um vídeo de poucos minutos, mas a maioria dos meus vídeos, se não todos, são destinados ao autoconhecimento, ao empoderamento, nesse sentido de aletheia, tá? Então você fica à vontade para explorar e para compartilhar, inclusive com seu psicólogo ou com sua psicóloga, tá? Um beijo grande, até a próxima, eu espero que vocês fiquem bem e um feliz ano novo, tá? Tchau!